bom? É o professor David Carlos, professor dos sétimos anos e também do sexto, mas hoje a aula é para os sétimos anos, né? Aula de PD, tá bom? É a primeira vez que eu vou fazer essa aula e espero que vocês gostem. Eu vou falar um pouquinho sobre os germes, sobre bactérias e um pouquinho também sobre o coronavírus, já que a gente está nesse momento, né? Então eu resolvi fazer uma aula sobre isso, tá bom, pessoal? Galera, é o seguinte, né? No nosso mundo tem milhões e milhões de germes. A gente pensa que os germes são coisas ruins. Geralmente a gente pensa assim, pensou em germe, a gente pensa que é coisa ruim. Mas existem os germes bons e os germes maus. Mais pra frente a gente vai vendo isso, tá bom? Como eu disse, né? No mundo existem milhões e milhões de germes e nós devemos conhecê-los, pessoal, assim, para combater algumas doenças que os germes transmitem para a gente. Como eu falei, tem germes bons e germes maus, mas também tem muitas doenças que eles transmitem para a gente. E a gente precisa conhecer o germe para saber também como combater essas doenças. Tá bom? Compreendido? Galera, vamos pensar um pouquinho na louça suja. Primeiro que a louça suja ela é muito desagradável. Segundo, que é um lugar ideal para acumular germes. Terceiro, é que você pode ser o melhor lavador de pratos e pode ter o melhor produto para lavar esses pratos. É o seguinte, você pegou, lavou o prato, né? E parece que está limpinho. Mas depois você pode olhar através de um microscópio e perceber que ainda há germes. Mas por que isso acontece? O problema, pessoal, não está em você e nem na louça que você lavou. O problema, às vezes, pode estar na esponja. A esponja, apesar de limpar, ela também acumula muitos germes, né? Ela chega a acumular aproximadamente 54 bilhões de bactérias por centímetro cúbico dela. Ou seja, num pedacinho pode ter 54 bilhões de bactérias na esponja suja, entendeu? O ideal, então, pessoal, é o seguinte. Quando você usar a esponja, passou ali de 3 semanas, você descartar ela e pegar uma novinha, entendeu? E esse é o ideal. Você sabe qual é a espécie mais dominante que já viveu no planeta? Seriam os dinossauros? Pessoal, poderia até ser os dinossauros, só que os dinossauros, como todo mundo sabe, teve lá um meteoro que caiu na Terra e eles foram extintos. Então não são os dinossauros. Seriam os tubarões, então? Pessoal, é o seguinte, tubarão é muito feroz e tudo, mas ele só vive na água. A hora que ele sair da água, ele vai morrer, porque ele não vai ter oxigênio para respirar, entendeu? Ele só vive na água. Então seriam nós, seres humanos? Será que seriam nós, seres humanos? Nós seríamos a espécie mais dominante do mundo? Não, galera, é o seguinte, se um dia tivesse de novo lá aquelas bombas nucleares, como teve guerra, também os seres humanos poderiam ser extintos. Os seres mais dominantes, pessoal, são as bactérias. É verdade, são as bactérias. Por incrível que pareça, tem mais bactérias do que seres humanos no planeta. Para vocês terem ideia, existem cerca de 4 trilhões de bactérias no mundo, pessoal. Isso significa 500 bilhões de vezes o número de seres humanos. É muita coisa. Se vocês pegarem uma balança, se tivesse essa possibilidade, né, de a gente conseguir uma balança bem gigantesca, mas não há essa possibilidade, e colocasse no lado os seres humanos e do outro lado as bactérias pesariam 3.000 vezes o peso dos seres humanos. Mas por que, então, nós não eliminamos todos esses germes? Já pensou? Um mundo sem germes, sem doenças, seria maravilhoso, não é? A comida podia cair no chão e você pegar de novo e comer, né? Seria maravilhoso. Só que não, pessoal. A verdade é que se não existissem os germes, também não existiria a vida. Então, pessoal, os germes, ele é significado sim de vida no planeta. Principalmente porque eles têm a responsabilidade de quebrar os organismos mortos, o lixo, e transformá-los em nova vida. Então essa é a responsabilidade das bactérias. Por isso que a gente não pode viver sem as bactérias, sem os germes. Lembra que eu falei que existem os germes bons e os germes maus? Você sabia que existia diferentes germes? Já parou para pensar que toda vez que a gente fala em germe, a gente pensa que tudo é a mesma coisa? Só que não, pessoal, é o seguinte. Existem vários tipos de germes, tá? Esse aqui que eu estou mostrando aqui agora no slide é o Helicobacter pylori. É até difícil de falar, os nomes
dessas bactérias, desses germes, é muito difícil até de pronunciar mesmo, tá? Olha só, ele parece um alienígena, não parece? Causadores no estômago esse. Esse daí, ou seja, esse daí é um germe mau. Ele causa problema no nosso estômago caso a gente ingira ele, entendeu? E essa aí é a salmonela. A salmonela é bem famosa, porque é aquela que causa diarreia na gente. Quando a gente ingere, ela causa diarreia. Esse germe aqui é bem famoso, é o vírus influenza. Aquele que causa as infecções respiratórias, é aquela gripe H1N1, que também causou muito problema. Felizmente, conseguiram uma vacina para a gente se proteger desse vírus aí, tá bom? Agora vamos brincar um pouco? É o seguinte, eu vou mostrar 3 objetos para vocês. E você vai escolher um deles para substituir o seu prato, ou seja, você não comeria no seu prato, iria comer em cima desse objeto, ia botar a sua comida dentro desse objeto e ia comer, se você tivesse que escolher, tá bom? O primeiro que eu estou mostrando aqui é a tábua de cortar carne. O segundo é o tablet. Todo mundo sabe o que é um tablet, né? Vocês devem ter com certeza em casa. O terceiro seria a tampa da privada. Parece nojento, né? Eu sei que dentre esses 3 objetos, a primeira coisa que você ia escolher seria a tábua de cortar carne, né? Você pensa assim, já corto carne mesmo em cima, já corto a comida ali, então eu posso usar para comer também. Só que o que acontece? Quando você vai cortar alguma coisa no tábua de cortar carne, ela faz umas cavernas ali assim. Você pode ver ali a marca da faca, do corte da faca. E nessa caverna fica muita bactéria, mas muita, mais do que nos outros 2 objetos que eu apresentei para vocês, mais do que no tablet e mais do que na tampa da privada. Aí você passou pela tábua de cortar carne e falou, não, então eu vou escolher o tablet. Pessoal, o tablet também é muito sujo. Por quê? Porque você está ali tocando todo o tempo nele e a sua mão, ela costuma pegar em um monte de coisa, assim, e essas coisas geralmente tem também germes, tem bactérias, então você passa para o tablet, então não é uma boa opção também. Então vamos ficar com a terceira opção, então, né, com a tampa da privada, é a melhor opção que tem. Por incrível que pareça, a tampa da privada é a melhor opção que tem. Por quê? Primeiro porque ela é higienizada geralmente o tempo todo, costuma se higienizar muitas vezes a privada, entendeu? O segundo, porque ela tem contato, pessoal, ela tem contato com uma parte do seu corpo que não está exposto à poluição, às bactérias, ele não está exposto o tempo todo, está mais protegido que a sua mão, por exemplo. A sua mão não, a sua mão está todo tempo pegando em alguma coisa, em dinheiro, pegando no celular, pegando em outras coisas, por isso que ela acumula muita bactéria. Então, muitos germes, né? Então, uma dica minha, se você tiver que escolher entre esses 3 para substituir o seu prato, escolha a tampa da privada, com certeza, dentre os 3, é a mais limpinha que tem. Agora eu vou falar das formas de cumprimento, né? Que a gente costuma se cumprimentar muito. Vocês sabiam que através do cumprimento também passa muitos germes, muita bactéria de uma pessoa para outra, né? Ainda agora eu estava falando que as nossas mãos, né, é o lugar do nosso corpo que é mais sujo, entendeu? Por isso que a gente tem que estar todo o tempo higienizando. O que acontece? Pra você ter ideia, ó, um aperto de mão, né? Ele dura em média 3 segundos. E nesses 3 segundos são suficientes para passar 124 milhões de micróbios. Já pensou no aperto de mão de 3 segundos, 124 milhões de micróbios são passados de uma pessoa para outra. Então é por isso que a gente pode pegar, às vezes, uma doença através de um simples aperto de mão, né? O outro aqui, outro cumprimento, é a batida de mão. Olha, essa batida de mão aqui, ela ainda é mais higiênica do que o aperto de mão. Porque como demora muito tempo, pouquíssimo tempo, na verdade, né? Como demora pouquíssimo tempo, né? É um cumprimento até melhorzinho, mais indicado do que o aperto de mão, tá? E esse outro aqui é o soquinho. Quando você tiver que se cumprimentar, principalmente nessa época agora de coronavírus, dá um soquinho, né? Aquele do cotovelinho também, são as melhores ideias. Ó, o soquinho, para você ter ideia, ele é 20 vezes mais higiênico que o aperto de mão e 10 vezes mais higiênico que a batida de mão. Então, se você tiver que se cumprimentar agora, galera, é no soquinho, tá bom? Só no soquinho mesmo, para não ter que estar pegando doença. Lembra que eu falei que existem os germes bons e os germes maus? Mas também lembra que eu falei que não existe vida sem os germes? O que acontece, pessoal? Agora eu vou explicar um pouquinho das categorias dos germes. A gente costuma dizer germes para tudo, entendeu? Mas existem 4 categorias de germes, né? Os germes é uma espécie que contém 4 categorias. Quais são essas categorias? Bactérias, vírus, fungos e protozoários.
Em seguida eu vou falar um pouquinho sobre cada um, tá bom? O primeiro aqui é a bactéria, né? A bactéria tem um formato cilíndrico, espiral e esfera. A bactéria ela é infecciosa, entendeu? O segundo aqui é o vírus. O vírus precisa de um hospedeiro, pessoal. Ele não vive sozinho, não. Ele precisa do seu corpo para sobreviver, entendeu? E ele costuma controlar as células. Aqui está o fungo. O fungo, pessoal, ele pode ser unicelular ou complexo. Ele geralmente fica dentro dos guarda-roupa, do armário, gosta de lugar úmido. Aquele pé de atleta que a gente pega de vez em quando no pé são os fungos que causam. Às vezes fica nos dedões dos pés também. E aqui é o protozoário. Quando a gente lembrar do protozoário, tem que lembrar logo da ameba. A ameba, ela fica na água e ela causa náuseas. Se você tomar uma água que tiver esses protozoários, essa ameba aí, você vai dar vontade de vomitar. Como eu já falei, pessoal, dentro do nosso corpo tem os germes bons e os germes maus, né? Então no nosso corpo acontece uma batalha, uma briga entre esses germes, tá? Os germes bons do nosso corpo são conhecidos como microbiomas. Eles que nos defendem dos germes maus. Esses microbiomas também são responsáveis por queimar calorias, eliminar o lixo que sobra no nosso corpo. Eles que nos ajudam, né, na imunização que a gente fala. Só uma curiosidade, pessoal. Dentro de nós existem 30 trilhões de células humanas. E também existem 39 trilhões de células bacterianas no nosso corpo. Ou seja, nós somos mais bactérias, nós somos mais micróbios do que humanos, porque nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células humanas. Agora é o seguinte, galera, os germes eles vão parar no nosso corpo através da nossa alimentação. A gente se alimenta e vai ingerindo os germes. Falando nisso, qual prato você prefere? Se eu fosse oferecer para você, você gostaria de um prato de Saccharomyces cerevisiae? Ou você gostaria de um prato de Streptococcus thermophilus? Quem sabe então um Staphylococcus chilosus? Você gostaria de um desses pratos aí? Ou seria melhor uma pizza? Hein? Eu aposto que você escolheria a pizza, mas é claro, né, que você escolheria a pizza, né? Você não é nem bobo. Só que deixa eu falar para você. Essa Saccharomyces cerevisiae é uma levedura, é um germe encontrado na massa de pão e de pizza, entendeu? O Streptococcus thermophilus é encontrado nos queijos. E onde tem queijo? Na pizza. O Staphylococcus chilosus é um micróbio que tem nas carnes. Ou seja, se você comer uma pizza de calabresa, de pepperoni, de presunto, enfim, você vai estar comendo todos esses micróbios aí. Você sabia disso? Será que você ainda vai comer pizza ainda nas próximas vezes? E após essa pizza aí, né, eu acho que cairia bem um sorvete, né? Você ia adorar, né? Agora ficou feliz, né? Então deixa eu falar mais outra coisa para você. Tá vendo aí, ó? Essa bactéria aí, ó, esse germe aí, ó, Lactobacillus acidophilus. Eles são encontrados, pessoal, na maioria dos alimentos. Por exemplo, no sorvete, né? É o que nós chamamos de probióticos. Ele ajuda no combate às náuseas, mau hálito e diarreia, sabia? Legal, né? Regra dos 5 segundos. Eu sei que você sabe qual é essa regra dos 5 segundos. Vou explicar para quem não sabe. A regra dos 5 segundos é o seguinte. A gente está comendo aqui, né? E sem querer cai da nossa mão o que a gente está comendo no chão. Vamos supor, um sanduíche caiu no chão, né? Aí a gente fala assim, regra dos 5 segundos. Antes dos 5 segundos, a gente vai lá, até os 5 segundos, na verdade, a gente vai lá e pega e volta a comer e fala, regra dos 5 segundos, não veio nada, né? Pessoal, só que o que acontece? Essa regra aí é uma furada, tá? Em 5 segundos, o alimento já absorve 20% das bactérias que tem no chão, entendeu? Então não faça isso. Essa regra dos 5 segundos não vale a pena, não. Você pode estar adquirindo uma doença com isso. Seja higiênico, seja higiênico. Não tem jeito, pessoal. A melhor saída mesmo é a boa higiene, né? Tem que lavar as mãos. Enfim, é assim que a gente vai se proteger dos germes, das bactérias e, consequentemente, das doenças. Tá bom? E falando em higiene, eu quero falar sobre um assunto muito importante com vocês. O coronavírus, vocês sabem, né? Nós estamos no meio de uma pandemia. E essa pandemia está terrível. Não está sendo fácil, né? A gente está precisando fazer aula, sim, por conta dessa pandemia. E o que eu quero pedir para vocês? Se cuidem. Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos,
usem álcool em gel, evitem sair demais. Evitem sair demais. Pessoal, não queiram ser pego por essa doença. Tem muita gente perdendo os seus, então tá bom? Então é isso, esse é o meu apelo para vocês. E eu vou fazer uma atividade com vocês sobre a Covid-19. Eu vou fazer e vou postar lá na sala de aula dos 7º anos, tá bom? Pessoal, nossa aula fica por aqui. Foi muito boa essa experiência, espero que vocês tenham gostado. E tudo vai dar certo.